Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. Começa aqui mais uma edição do Estadão Discute. A cada semana um tema relevante com a presença de dois convidados. E esta semana a principal notícia, a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado cassado Eduardo Cunha. Vamos analisar aqui toda a repercussão e as consequências políticas também. Nossos convidados estão aqui. Um deles, o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Obrigado pela presença mais uma vez, professor. Obrigado pelo convite. E também conosco a advogada especialista em Direito Econômico Penal, Maria Isabel Bermudes. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, começando aqui por uma análise, primeiro o professor, depois a doutora Maria Isabel, consequências políticas, o que já dá para a gente vislumbrar dessa prisão, o que ela simboliza na avaliação do senhor, professor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos trabalhando com resultados e não com causas. Então, essa prisão é um resultado desse processo, como diz o Sérgio Moro, aliás, depois de muitos analistas políticos, sistêmico, né? Seria bom entender bem o que é sistêmico, né? Quer dizer que você tem uma conexão interna de muitos dutos entre aqueles que pagam impostos e aqueles que se aproveitam desses impostos. Então, esse ponto me parece relevante para não magnificar demais esse feito a mais, né? Eu acho que a Lava Jato tem cumprido um papel muito relevante, mas tem jogado na sombra uma série de perspectivas que escapam àqueles indiciados naquele momento, né? Então, você veja, se fala muito desde ontem nos temores que ocorrem no Palácio Planalto, né? E nós sabemos bem porque Romero Jucá não deixou o Ministério por nada, né? Ele tem problemas sérios. No caso do Senado, nós temos Renan Calheiros. Enfim, nós temos nos três poderes da República, me perdoe a licença, mas nos três poderes, você tem situações extremamente graves de corrupção, né? Então, é preciso que não fiquemos presos a esses espetáculos sazonais, né? E passemos seriamente a pensar sobre as causas dessa corrupção. E a senhora, como é que a senhora vê a resposta, né, que a justiça, o direito, né, de uma forma geral, estão dando nesse caso? Como o doutor Roberto ponderou, essa decisão, além dos efeitos políticos dela, que foge apenas das questões dos indiciados, os efeitos jurídicos dela também vai um pouco além daqueles que estão indiciados, daqueles que estão sendo processados pelo doutor Sérgio Moro e no âmbito do processo da Lava Jato. São decisões que estão sendo tomadas agora no âmbito do processo da Lava Jato, mas que trazem repercussões futuras e já estão trazendo repercussões no âmbito do processo penal, desse recrudescimento de algumas garantias processuais, de algumas garantias constitucionais e que futuramente já estão, e que no momento também já trazem modificações nas decisões dos tribunais. Essa decisão de prisão preventiva do ex-deputado Cunha, ela ainda é uma decisão de cognição sumária, ainda é inicial, não é uma decisão definitiva de prisão preventiva, de modo que ele ainda vai ser processado, vai ter que ainda rolar testemunhas, produzir provas, para ao final ser de fato condenado ou absolvido conforme forem as provas produzidas. A decisão ainda é baseada em indícios de autoria e de materialidade. E ainda assim, juntas ainda com fundamentos que o doutor Sérgio Moro entendeu estarem presentes para determinar a prisão preventiva, que não é definitiva. Aliás, nesse ponto, eu vou pedir primeiro para a senhora, depois para o professor Romano também. O próprio advogado de Eduardo Cunha chegou a falar que já era um pedido que estava no Supremo e não foi considerado ali. Ele até usou como argumento de defesa isso. E agora que ele não tem mais o foro privilegiado, enfim, foi decretada a prisão preventiva.
Para o cidadão comum fica aquela impressão de que o juiz Sérgio Moro é rápido, o Supremo é lento. Sei que não é exatamente assim, mas cada um tem as suas particularidades, mas eu queria que o senhor explicasse por que fica essa impressão. Exatamente, ficou essa celeuma e ficou essa contrariedade. O STF, na época de pedido de prisão, enfim, determinou a perda do mandato do ex-deputado e não foi determinada a prisão preventiva. Dr. Sérgio Moro agora, pelo que eu vi da decisão, e desse pedido instrumental que o Ministério Público pediu, eles usam essa expressão, foi um pedido instrumental de prisão preventiva, que não se sabe muito bem o que seria um pedido instrumental, imagino que seja um pedido acessório, posterior da prisão preventiva, mas os fatos não se modificaram. Os fatos dado o início, quando foi oferecida a denúncia em face do ex-deputado e agora, são os mesmos. E mesmo assim, o doutor Sérgio Moro entendeu, enfim, que estão presentes os fundamentos. Aí uma questão do próprio juiz, existe aí o juiz pode, enfim, se ele tem fundamentos e argumentos para isso, ele pode entender que estão presentes os fundamentos e os pressupostos da prisão preventiva. Mas, realmente, de fato, ficou essa questão. A STF, que na época recebeu a denúncia, mas não entendeu presentes indícios ou pressupostos para uma prisão preventiva. Houve apenas a cassação do mandato. E agora, com esse pedido instrumental, o doutor Sérgio Moro entendeu, então, presentes, apesar de não existirem fatos novos, os fatos são os mesmos. Deixa eu ver como é essa questão, professor. Olha, eu sou um pouco mais severo no julgamento do STF. O STF sempre se diz, eu tenho 70 anos de idade e já escutei isso há mais de 60, que o STF é um tribunal político. Às vezes no melhor sentido e às vezes no pior, né? E veja, naquela situação você tinha o processo de impeachment de uma presidente da República, com possíveis desdobramentos gravíssimos do ponto de vista social e do ponto de vista político. Você tinha a própria crise da Câmara dos Deputados, que perdia o seu presidente. Você tem o presidente do Senado, que está também sendo investigado, não é? E você tem a decisão do juiz Teori Zavascki, né? Se ele aceitasse a indicação do Rodrigo Janot para a prisão de Eduardo Cunha, poderia conturbar mais o ambiente político do país, não tanto o aspecto jurídico. E aí a prudência, né, de não definir esse mandato de prisão. Me parece que, de certo modo, nós podemos dizer que, dada esse clima tenso do país, né, e essa crise de Estado e de governo e de sociedade que nós estamos enfrentando, a decisão de Zavascki foi prudente, né, foi caucionada juridicamente, mas foi prudente. Essa prudência não cabe ao juiz Sérgio Moro, né? Ele, inclusive, muitas vezes tem assumido coisas pelas quais ele precisa se desculpar, como no caso da escuta da presidente do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, no qual o próprio Zavascki lhe cobrou seriamente, né? Aliás, o Zavascki tem cobrado seriamente, inclusive também, a espetacularização da ação da Lava Jato. Eu acho que é um ponto muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que a decisão do Zavascki, e acompanhado por seus pares, foi de uma prudência muito grande. Você não pode brincar de justiceiro nessa hora, você precisa tomar muito cuidado. Bom, acho que é inevitável a gente entrar pelo campo do foro privilegiado, né, professor? Como é que o senhor vê essa questão do foro privilegiado? Foi preso ao perder o foro privilegiado, o Eduardo Cunha. Olha, na tradição constitucional brasileira, em 34, por exemplo, não existia foro privilegiado, em outras constituições de 46 não existia. Aliás, essa expressão privilegiado já é uma maneira de criticar essa espécie de prerrogativa de foro, mas ela foi introduzida, e aí é uma interpretação pessoal de alguém que estuda o Brasil, né? Ela foi introduzida na Constituição de 88, tendo em vista a proteção daqueles corruptos que apoiaram o regime militar durante 20 e poucos anos.
né? Então, foi uma espécie de golpe antecipado, né? Eles sabiam perfeitamente que, a começar do regime civil, a justiça adquirindo a sua plenitude, o próprio STF não sendo mais vigiado e controlado, e inclusive com seus membros cassados, como aconteceu, você tinha uma franja extremamente grave de corruptos no parlamento brasileiro, né? E em outros poderes, né? Então, essa forma de introduzir na Constituição esse tipo de instituto foi uma prevenção, né? Que serviu, então, aos seus sucessores ou até a eles mesmos, porque nós temos dentro do Congresso Nacional gente que está lá há 40 anos, etc., né? Então, veja, é uma excrescência, digamos assim, do ponto de vista constitucional, é uma excrescência do ponto de vista da definição do regime. Uma república não pode ter esse tipo de prática, e você, com ele, você distorceu praticamente todo o sistema. Eu cheguei a ouvir de um deputado federal, né, de um partido que supostamente é progressista, não vou declinar esse partido, dizendo que ele não seria julgado por um juizinho da primeira instância, né? Como se ele fosse um barão, como se ele fosse um duque, né? Então, esse tipo de privilégio, né, abre a porta para a corrupção, mais ainda. Veja, ela aumentou exponencialmente depois da sua instituição, e ela, de certo modo, descontrola o sistema de justiça brasileiro, né? Você tem que ter, sim, no meu entender, uma prerrogativa de foro para o presidente da República, para o presidente do Congresso Nacional, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, por razões óbvias, inclusive de segurança nacional. Mas que você tenha essa multidão de políticos escudados numa situação dessa, eu acho um escândalo. E a sua opinião, doutor? Há muito já se vem falando nessa crítica a esse denominado foro privilegiado. E acho que uma das questões é que muito se brinca com ele, que quando convém se utiliza do foro privilegiado, mas quando se não tem interesse em ser julgado diretamente pelo Supremo, aí também se empregam alguns mecanismos para tentar tirar o denominado foro privilegiado. Até porque no Supremo é definitivo, porque no né? Supremo seria, né, definitivo, as possibilidades de recurso já estariam um pouco mais restritas, e realmente, como o doutor falou, é uma excrescência. No Estado Democrático de Direito não deveria mais existir essa diferenciação, esse guarda-chuva acobertando tantos outros políticos que não o presidente do Supremo, o presidente do Congresso e a presidência da República. O problema é que quem pode acabar com o foro privilegiado é quem usufrui, quem detém o foro privilegiado, né, professor? Depende aí da ação da sociedade civil. Aí é uma pressão, né? Da pressão, depende de integrantes da ordem política razoavelmente democráticos, que eu acho que estamos ficando com uma carência cada vez maior, né? E depende também da ação da imprensa. Nesse caso, eu acho que a função da imprensa é fundamental, né? Não é por acaso que, infelizmente, no período áureo da Casa Civil de José Dirceu, se empreendeu muito fortemente o controle da imprensa, né? Então, esse é um ponto que me parece sério, né? Agora, como diz a ministra Carmen Lúcia, inclusive no jornal de hoje, né? Sem essa imprensa você não tem condição de estabelecer minimamente liberdade pública. E nesse caso aí, né? Veja, quando você tem um tipo de censura espalhada, uma censura anônima, né? Você, inclusive, que em alguns momentos os próprios juízes aderem a ela, né? Esse é um ponto. No caso aqui de vocês têm a Operação Boi Barriga. Boi Barriga, tá muito clara, né? Não se pode falar da Operação Boi Barriga da família Sarney. Da família Sarney, que não prima pela ortodoxia ética, vamos dizer pelo menos isso, né? Então você tem uma situação complicada. Eu acho que através de pressão popular você consegue pouco a pouco estabelecendo parâmetros novos, né?
No caso, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, você teve essa ação. Inclusive, é um dado que eu colhi junto ao pessoal do Ministério Público Federal. Pelo menos 40% dos processados em processos relativos à responsabilidade fiscal foram condenados. Então, esse é um ponto que... mas é apenas 45%, mas em 500 anos é muita coisa. Né? Então, você consegue alguma coisa. A lei da ficha limpa, com todos os problemas que ela tem problemas de ordem constitucional seríssimos, mas ela pode estar ajudando. Então, você vai, pouco a pouco, dado um sistema inteiro que é corrupto e que é autoritário, né? E que digamos, não igualitário, esse é um ponto gravíssimo, né? Você conseguir modificações pequenas rende muito em longo prazo. Entrando um pouco no Instituto aí da delação premiada, que na verdade é colaboração premiada, né? É que delação tem um nome mais apelativo. A gente desde criança aprende essa questão do dedo duro, né? Aquela coisa toda. Mas como é que a senhora vê esse instituto, como é que ele vem sendo utilizado, né? Esse Instituto da Colaboração Premiada na sua avaliação? E das prisões também, o próprio juiz Moro fez a defesa aí das prisões, dizendo que mais para frente a gente pode falar do abuso à autoridade, no outro bloco a gente fala dessa questão também, que ele considerou um ataque até à magistratura, mas a delação ou colaboração premiada, como é que a senhora vê o uso dela hoje? É um instrumento que foi importado para o Brasil, sem muitos critérios, sem muitas análises, e que vem sendo, como a gente consegue observar, para fundamentar não só prisões preventivas, mas fundamentar principalmente a coleta de provas. O Ministério Público tem se utilizado muito desse tipo de colaboração como um instituto novo, como sendo um instituto muito bom para o processo penal. O problema é quando se começa a trazer essas informações e não se procede a demais investigações e se utiliza tão somente disso para processamento e também para negociar liberdades. Aí a gente tem um problema de um instrumento que, é claro, o sujeito está lá preso, muitas vezes com família fora, pressionado, sabendo que se ele fizer uma delação no início ou durante ou ao final do processo, poderá ter sua pena reduzida, poderá ter outros benefícios. Isso é um chamariz, isso é um atrativo para algumas pessoas. E isso acaba fazendo com que a pessoa delate ou, às vezes, entregue informações que, às vezes, não sempre são tão concretas ou tão verídicas e que acabam não sendo verificadas e são utilizadas posteriormente para processo penal, como provas certas e concretas e, muitas vezes, utilizadas para negociar a liberdade. A gente viu logo ao ano passado de que passarinho que está preso pia, expressões deste cunho, vindas às vezes do próprio Ministério Público. Então é preciso sopesar muito bem a utilização desse instrumento, porque não dá para a gente utilizar ele como único meio de prova. Quer dizer, a investigação tem que existir. A investigação tem que existir, a verificação dos dados tem que existir. O vazamento dessas informações tem que ser muito bem... O Ministério Público tem que ser muito sério nessa hora de utilizar e guardar essas informações e saber que aquela pessoa que vai estar ali, ela tem que estar disposta a colaborar de fato e trazer dados concretos, porque a colaboração, dependendo do tempo que ela vier, ela não vai ser mais uma colaboração, vai ser às vezes até mesmo uma ratificação do que o Ministério Público já viu. É mais para negociar uma pena ou negociar uma liberdade. Isso, professor, como é que analisa isso? Eu acho muito feliz a doutora começar com essa questão da importação de ideias. Eu acho que é muito interessante você não ficar preso a um sistema nacional de direito. O direito, por excelência, é um fato da humanidade, não é um fato deste ou daquele país. Mas essa quantidade de teses e de propostas que está sendo feita, né, me parece um pouco apressada.
né? No caso da delação premiada, eu acho que deveria ser pensado melhor essa questão. No caso, por exemplo, das 10 propostas, eu já escrevi... As medidas anticorrupção. Da né? medida da corrupção, eu já escrevi aqui, inclusive para o Estadão, definindo que, espera lá, deu certo em Hong Kong o teste de idoneidade. Eu, quando fui consultar a bibliografia especializada, em termos internacionais, de direito e, ao mesmo tempo, de ética, eu vi que não era tão bem sucedido assim, não. Né, que era mais tarefa de propaganda. Né? E é um elemento desmoralizador da vida pública. Né? Então, esse é um ponto que me parece grave. Então, veja, quando você tem essa intenção do bem, eu acho que é preciso também verificar como os instrumentos são feitos. Eu digo isso com certa autoridade porque eu fui processado na época da ditadura militar. E na época da ditadura militar, você tinha que provar que não era culpado. Não o contrário, né? E não o contrário. O princípio do Estado democrático de direito é que o Estado tem que provar. Então, eu acho que está ocorrendo uma certa mudança apenas do ponto de vista do sinal. Não sei se vocês se lembram do promotor Luiz Francisco, que em nome da moralidade, da esquerda e de tudo mais, né, fez coisas que, inclusive, levaram-no a ser punido pelo próprio Conselho Superior do Ministério Público. Nos anos 90, estamos falando. Exatamente. Ele era o dono da cocada preta, ele assumiu uma série de questões gravíssimas, né? Outro ponto que me parece gravíssimo, né? Então, nessa linha você vê, não é o lado da direita, mas é um lado, digamos assim, punitivo, uma cruzada, eu diria. Outro ponto que tem sido pouco notado é que, desde no segundo governo do Luiz Inácio da Silva, há uma pressão cada vez maior sobre os escritórios de advocacia. A doutora deve se lembrar, invasão de escritório de advocacia em São Paulo. Né? Eu, inclusive, escrevi um artigo também para vocês, né, questionando esse ponto. E os advogados do escritório de advocacia e advogados até que militam na área criminal, muitas vezes confundidos e vistos como se corruptos e criminosos fossem. Exatamente. Como acho que o advogado do ex-deputado Cunha, recentemente na Polícia Federal, foi hostilizado, xingado na saída da polícia, como se ele fosse uma mão ou se fosse um criminoso. Exatamente. Sendo que o advogado, agora, nós somos essenciais da justiça, nós precisamos também da justiça e vide, inclusive, defensorias públicas que os advogados precisam, estão ali para ajudar. Então, é importante não se confundir isso, que o advogado ele não pode ser visto como alguém que é criminoso ou tem uma tendência ao crime ou está recebendo honorários de propina. Foi isso que acusaram o advogado do ex-deputado Cunha. Então, eu acho que é bom lembrar sempre que figuras heróicas do direito, Evandro Lins e Silva, Sobral Pinto, foram advogados. Foram advogados. Sobretudo. Né? Então, quando você tem todas as evidências, mesmo que você tenha todas as evidências, a opinião pública, não é? O funcionalismo público contra, etc., você precisa ter o direito de defesa. Esse é um ponto que me parece fundamental. Facilitar uma vírgula nessa linha. Eu não sou daquele tipo que bate palma para o ministro Celso Mello, né? Porque ele chega a um ponto extremamente ortodoxo nessa linha. Mas você não pode subestimar o direito de defesa. O que garante esse Estado democrático, essas garantias, é justamente haver garantias processuais, o direito de defesa, o sujeito poder ser processado, poder responder em liberdade um processo, ser denunciado, sim, será denunciado quando houver indícios de autoria e de materialidade, mas vai ser processado, vai ser julgado por um juiz imparcial, por um juiz competente, porque ao final, se ocorrerem, se tiverem indícios e provas concretas, baseadas em fatos colhidos dentro desse processo penal e com as garantias constitucionais e processuais penais que existem, ser condenado ou não, ser colocado em liberdade. E também cabe ao Ministério Público verificar isso. O Ministério Público não é
simplesmente um órgão acusador. Se o Ministério Público pode e deve, ao final de um processo, se entender que não tem provas, pedir absolvição. O Ministério Público não está lá apenas, não existe apenas para condenar ou buscar uma condenação. O Ministério Público está lá para, havendo indícios de autoria, denunciar materialidade, ter provas, processar e, ao final, se acontecer que não houverem provas, pede absolvição. Bom, a gente já sabe, professor Romano, que o presidente Michel Temer, né, voltou agora de viagem ao exterior, né, Índia, Japão. 24 horas antes. Pois é. E ele já está preocupado aí com desdobramentos e tudo mais. Ele tem votações importantes. Claro. O plenário se esvaziou assim que foi anunciada a prisão de Eduardo Cunha na quarta-feira. Num primeiro momento, o senhor vê que consequências políticas aí para o governo Temer, que é do PMDB, o partido de Cunha? Olha, eu acho que, bom, em primeiro lugar, o governo Temer é um governo de transição. E como governo de transição, sempre tem o problema da fragilidade, né? O segundo lugar, que o governo Temer, ao contrário do que fez Itamar Franco, não primou pela escolha dos nomes mais competentes do ponto de vista técnico e do ponto de vista da ortodoxia ética, né? Então, esse já é um problema que não é do presidente Temer, é do seu partido, né? O PMDB é o maior partido brasileiro, tem uma base municipal fantástica, que ele recolheu desde o final da ditadura militar. Ele tem essa característica de ser uma federação de oligarcas regionais, né? O que quer dizer que ele é o coador dos recursos que saem do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda para as regiões, portanto, são intermediários e todo mundo sabe que quem intermedia sempre leva alguma, né? Então, esse é um ponto, né? Segundo elemento, então, esse elemento de transição, você tem ainda a ameaça do processo no TSE. Né, contra a chapa, Dilma e Temer. Contra a chapa, Dilma e Temer. Então, você tem aí a possibilidade de não apenas o ex-presidente da Câmara, mas também o presidente do Senado, do Congresso Nacional, passar por um processo similar. O que quer dizer que, em termos de crise política, nós estamos chegando no olho do furacão. E parece que nós não estamos percebendo isso, né? Então, essa prisão do Eduardo Cunha, eu acho que apenas anuncia esse olho do furacão que nós estamos entrando. As consequências econômicas são dramáticas, as consequências sociais mais dramáticas ainda, né? Então, é preciso que nós tenhamos a tranquilidade para não cairmos no imediatismo, né? Essa questão. Eu apoio Temer integralmente porque ele substitui a quadrilha do PT. Espera lá, vamos devagar com isso, né? Segundo ponto, é preciso ter uma capacidade crítica muito aguçada, né? Se uma pessoa que está tentando levar um governo de transição erra, é preciso pesar esse erro nesse conjunto, nessa situação. Eu acho que ele tem cometido muitos erros, né, estratégicos e táticos, mas me parece que é importante você não se desresponsabilizar. Você precisa que haja não uma solidariedade com o governo Temer, mas uma solidariedade com o país, né? Perceber o que nós estamos entrando em termos de crise. E eu temo que, efetivamente, a famosa governabilidade, que não se conquista, ao contrário do que pensou Lula, do que pensou Dilma Rousseff, não se conquista com o maior número de elementos votando no Congresso, é outro, mais qualitativo. Essa governabilidade, ela sofre muito com essa prisão. Quer dizer, padece o mesmo, na questão da governabilidade, o problema parece que é o mesmo ainda, né? Não se mudou muita coisa. E eu diria que é mais urgente, porque no caso de Dilma Rousseff, ela não tinha mais condição de governar, né? Agora você tem um presidente que sabe que é de transição, né? E que precisa minimamente governar. Por isso eu fiz o paralelo com Itamar Franco, né? Itamar, como estadista que saiu do PMDB, né? No fundo é isso que estava acontecendo. Ele brigou com os líderes do PMDB e foi para o PRN. Sim. Né? Mas o Itamar tinha uma prática de governo muito sólida.
ele foi um prefeito fantástico de Juiz de Fora, ele foi governador, ele foi senador, né? Portanto, ao contrário de Michel Temer, ele sabe mexer com o debate político e com as negociações políticas. Michel Temer é um homem do direito constitucional, respeitadíssimo, mas não tem essa experiência, como aliás Dilma Rousseff também não. Aliás, eu já vou até pedir para o professor ir pensando, mas primeiro eu vou falar com a doutora Maria Isabel sobre essa questão envolvendo as consequências que vêm por aí, se Eduardo Cunha resolver falar alguma coisa, né? Acho que essa que é a grande dúvida que paira nos gabinetes aí de Brasília, se ele fala ou não fala. Mas, no caso de Eduardo Cunha falar, doutora, há diferenças em relação ao tratamento dele em relação a um diretor da Petrobras, por exemplo, pelo fato do poder que ele detinha? Há diferenças nessa questão, a senhora vê? Bom, ele pode colaborar agora, durante o processo e ao final do processo, lá na fase de execução. O que ele vai negociar vai ser a entrega de dados, fatos e pessoas. No momento que ele se dispõe a colaborar, fazer essa colaboração premiada, ele se torna ele é um processado, já é um processado comum como qualquer outro. Isso não há distinção. Apesar de um nome político desse peso, ele foi uma pessoa processada, denúncia recebida, agora será processado. Mas a diferença dele para outros, agora ele já não tem nem mais foro privilegiado, ele é um processado brasileiro como qualquer outro empresário. O que ele vai poder negociar serão as questões de pena, devolução de valores, a questão se ele já vai em liberdade logo em seguida ou não, se ele fica em prisão domiciliar, se ele fica sendo monitorado, por quanto tempo ele tem que se comprometer a comparecer à justiça, a colaborar com a justiça. Mas Eduardo Cunha, agora denunciado, é um processado criminal como qualquer outro, como qualquer outra pessoa processada no Brasil. Sim. Politicamente é uma ameaça forte, não, professor? Tem um potencial forte. Eu acho que é uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Mas assim, é uma grande preocupação política aí, doutor. Sim. E o processo penal, ele, apesar de existir uma questão, tem as questões políticas, mas também tem as questões criminais e processuais. O processo penal, ele anda muito atrelado à questão política, infelizmente. Quando a gente tem ou infelizmente porque não deveria, o processo penal ele deveria ser sempre imparcial, o juiz não tem que estar voltado ou preocupado com as questões políticas, mas está. Então, em momentos que o Estado Democrático de Direito está vivendo de um recrudescimento, de querer mais busca por responsabilidades penais, eu tenho um processo penal que dá menos garantias. E em momentos em que a democracia está mais plena, em que não há tanta conturbação política, eu tenho maiores garantias sendo conferidas aos processados. Sim. Então, agora a gente está vendo um momento em que todas essas decisões do processo da Lava Jato, com certeza vão repercutir no futuro, já estão repercutindo, mas de um recrudescimento muito forte da justiça e das garantias processuais e das garantias constitucionais. Sim. Como o senhor vê, então, professor Romano? Olha, eu vejo assim, hoje mesmo na crônica da Eliane Cantanhede, ela pergunta, mas como é que esse homem chegou a tal ponto, né? E ela mesma indica que ele tem um modus operandi bastante conhecido de toda a classe política e de toda a sociedade brasileira. Ele chantageia, ele intimida, ele sabe manipular o poder com seus instrumentos. Só um dado. Eu estive na Câmara dos Deputados umas 4 vezes durante a gestão do Eduardo Cunha. Me assustou, por exemplo, o fato de que ele controlava a segurança de toda a casa pessoalmente. Ele não confiava em terceiros. Ele propriamente. Ele próprio. O serviço de imprensa também era controlado por ele e por pessoas ligadas a ele. Ele tinha, então, não só um modo pessoal de tratar, de conseguir vantagens,
e de prometer favores. Isso aí também é muito comum na vida brasileira, na vida política brasileira. Eu sempre digo que o político brasileiro importante é aquele que faz favores para os seus familiares, para os seus aliados e até para os seus inimigos, porque aí é uma maneira que ele tem de ser retribuído. E ele fez isso muitas vezes. Então, ele é uma pessoa que, nesse caso, agora, não apenas tem poder, mas ele magnificou essa capacidade de delação, né? Eu diria que ele tem uma capacidade de propaganda pessoal fantástica, né? Então, muita gente deve estar tremendo no Congresso Nacional, até mesmo em tribunais, na Presidência da República, deve estar tremendo, muitas vezes sem muita base, né? Porque ele sabe que, de fato, o sistema funciona na base da corrupção e ele sabe ameaçar, né? E com isso ele conseguiu o posto. Me parece que ele sempre dizem que ele é muito próximo do presidente da House of Cards. Eu acho que ele é muito mais próximo do Donald Trump, né? Quer dizer, é uma técnica de intimidar os outros falando. Ele o Donald Trump diz para Hillary: você é desonesta, né? Então, sabe, essa técnica que ele usou durante todo esse tempo. Eu vou pedir agora para vocês, até porque eu acho que a gente tem que entrar inevitavelmente no outro personagem também, que é o do ex-presidente Lula, né? Porque havia uma argumentação, até então, só petistas aqui vão presos. Acho que agora está se mostrando que, pelo menos com o Eduardo Cunha, que não mais, né? Eu queria que começar pelo professor e depois que a doutora Maria Isabel também falasse dos aspectos jurídicos do que até agora existe contra o ex-presidente. Mas começando pelo professor Romano. O ideal da vida do direito e da vida da justiça é a tese que vem do setor romano, né? Que você deve proceder, que é base também da burocracia, mas enfim, que você tem que proceder sine ira et studio. Então, você não pode ter, no momento de encaminhar um processo jurídico, você não pode ter compromissos de ordem de indignação moral, né? Quer dizer, eu estou indignado, portanto esse sujeito vai ser condenado ou vai ser absolvido. Você não pode ter ardilosidades nesse processo, né? Você tem que seguir a lei da maneira mais rigorosa possível, né? É por isso que hoje mesmo no jornal o juiz Sérgio Moro diz que ele está obedecendo a lei de maneira inflexível, né? Então essa é a defesa. Agora, no caso do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, né, você tem também essa necessidade, né? Então, vamos levá-lo a juízo, vamos provar a sua culpabilidade e depois nós resolvemos o problema, né? Se você se intimida com a defesa do ex-presidente, ou se você se intimida com a exigência da sociedade, porque é quase voz corrente. Ontem eu estava num supermercado Pão de Açúcar, uma pessoa que me conhecia disse: professor, agora só falta o chefe da quadrilha, né? Quer dizer, meu Deus, foi o que eu ouvi, infelizmente, naquela entrevista coletiva dada pelos procuradores, né? Então, veja, esse sine ira et studio deveria voltar a ser a pauta, né? Eu acho que sim, nós estamos caminhando para passar, digamos, por todos os resultados da corrupção. Infelizmente, não estamos atinando com o combate às causas da corrupção. Esse é o ponto mais grave. E a questão, os aspectos jurídicos envolvendo as complicações, vamos chamar de complicações por enquanto, por esse presidente Lula. Bom, o presidente Lula agora também processado, da mesma situação com Eduardo Cunha, vai se defender. Concordo plenamente com o doutor Romano que é preciso ter um distanciamento muito claro aí de tenho raiva, quero vê-lo processado, não sou o PT, quero vê-lo Cunha processado. E para que isso não se tome uma questão mais de ira,
e que todo mundo seja, de fato, tenha seus direitos e as questões processuais respeitadas. O presidente Lula, então, será processado com todas as suas garantias processuais, assim como Eduardo Cunha. E, ao final, se entender que existiu, de fato, culpabilidade, será ou não condenado ou absolvido. Com relação ao ex-deputado Eduardo Cunha, ainda há um caminho a se seguir, que é todo o processo penal que ele ainda deverá responder perante o juiz Sérgio Moro. Bom, eu estou me perguntando aqui também o seguinte, eu vou transferir agora para vocês, né, para o professor Roberto Almano e para a doutora Maria Isabel Bermudes. Quando a gente estava ali debruçado sobre o mensalão, né, um caso rumoroso, o chamado Petrolão, vamos usar no popular o nome, transcorria, né, em paz, né? Será que não corremos um risco? Até que ponto podemos confiar que o Petrolão, assim chamado, seja uma virada de página? Ou será que estou sendo otimista demais? Eu acho que você está sendo otimista demais, hein? Porque você é mais jovem do que Sim. eu. Não, né? Mas o que acontece é o seguinte, veja, anos atrás eu dei uma entrevista para aquele Roda Viva sobre corrupção. E foi um pouco difícil explicar para os seus colegas, né, um ponto que é de ordem estrutural e de ordem lógica, né? A corrupção tem dois lados cronológicos importantíssimos. O primeiro é o lado diacrônico. Um evento vem depois do outro, um escândalo surge depois do outro. Assim funciona o Ministério Público, a Polícia Federal, o jornalismo, os analistas políticos, etc. Então, vem primeiro o estouro da boiada com os anões do orçamento, depois não sei o quê, você tem toda essa... E isso causa um efeito social tremendo, que é a desesperança da população dos mecanismos de punição. Bom, também suscita indignação, mas essa indignação muitas vezes ela vai e volta, ela é intermitente, né? Então veja, todo mundo que saiu para a rua contra o Collor, depois, etc. Então você tem agora é moda dizer que não é político, é não gestor. É político, não tem nada a ver com política. Bom, agora o outro lado, que é, no meu entender, o mais grave do sistema corrupto, é a sincronia. Quer dizer, no mesmo momento em que um escândalo está sendo denunciado, processado e julgado, você tem muitos outros ocorrendo. Né? Porque a sincronia mostra o aspecto sistemático mesmo da corrupção. O que quer dizer que você teria que pensar sobre a estrutura do Estado e da sociedade brasileira. E isso nós não fazemos. Né? Então nós ficamos aí trabalhando, enxugando gelo com toalha quente, né? Punindo um, punindo outro, cada vez mais punindo. Isso é interessante. Sim, tem que punir, mas não resolve o problema. Mas o problema está lá, né? Você não muda nada. O Brasil continua um Estado não federativo. O Brasil continua um Estado em que a presidência da República tem uma hegemonia falsa, porque ela tem que pagar isso com corrupção, com cargos e com verbas. Né? Todo presidente da República, Dona Dilma, seu Luiz Inácio, senhor Michel Temer, sentou naquela cadeira, tem uma faca no pescoço, né? Porque senão não chegam as verbas para a região. Né? E aí tem um problema gravíssimo em termos de corrupção política, que é a cumplicidade não intencional do eleitor. Né? Todos nós sabemos, rouba mais faz. Essa é uma coisa que existe. Eu desafio qualquer político brasileiro que chegue pleiteie um cargo, que diga que ele é apenas ético. Se ele não disser que vai trazer obras e não se sabe como que ele vai trazer essas obras, evidentemente ele não é eleito. E é um direito que tem o cidadão de ter essas creches, essas coisas. Sim. Mas o que ocorre é que você leva o cidadão, né, a essa cumplicidade não intencional. Me parece que aí você tem um núcleo pior do processo de corrupção política. Peço a opinião agora da doutora Maria Isabel.
Justamente, não estão se tratando as causas dessa corrupção, mas sim, até mesmo através dessas 10 medidas contra a corrupção, eu vejo que são medidas e atitudes que estão sendo pleiteadas para serem tomadas nas consequências. São o tal da pegadinha contra a integridade do funcionário público, o recrudescimento dessas garantias, a utilização da prisão preventiva para devolução de patrimônio. Não são questões... Doutora, se me permite, os 5% que o delator ganha. Se resultar bastante dinheiro. Isso é corrupto. Isso daí são questões que estão atacando o pós, não estão atacando as causas, as causas que geram essa corrupção. E como o doutor falou, o nosso sistema brasileiro, essa de troca de favores, sistema político de eu pago aqui, você me dá ali, está desde a nossa raiz e está desde o início do nosso sistema político. Então, com essas medidas contra a corrupção, não está se atacando isso, está se atacando as consequências, o resultado. Bom, caímos aí, acho que na reforma política, e volta-se aquela questão do foro privilegiado. Quem tem que fazer isso é quem se beneficia do sistema. O professor falou até do ministério aqui, se chama até de parlamentário, né, professor? Não é isso, se a gente for analisar? Exatamente. Não é por aí? Então a gente vê que há poucas chances de mudança sem uma mobilização, ou existe alguma outra possibilidade? A única possibilidade, eu acho que é a liberdade de imprensa mais irrestrita, a ação da cidadania, dos movimentos sociais que efetivamente não se tornem cativos desses partidos políticos estabelecidos, e me parece que é preciso denunciar fortemente essa onda de apoliticismo falso. Que usa justamente a desesperança da população na instituição. É bom lembrar, esse é um dado gravíssimo, a pesquisa Latino Barômetro mostra que boa parte da população brasileira não é que não confia mais no sistema político, não confia mais na democracia. É mais grave ainda, bem mais grave. É de assustar, não é? Então, é preciso então que você tenha uma ação vinda da base social, e aí é um problema grave, porque quando você tem a capacidade de cooptar lideranças de movimento social, aí você pode se manter eternamente, né? Então, me parece que em 2013... 2014 nós tivemos movimentos sociais que foram para a rua e que rapidamente já foram cooptados. Esse é um ponto que me parece a ser pensado. Bom, e agora a gente vê até o presidente do Senado que, considerando aí os investigados, ele está na fila, vamos dizer assim, né? Ele está na fila. Não sei quando será a vez dele, mas ele propõe uma espécie de um combo aí, né? Um combo. Quer analisar a reforma política com medida anticorrupção e mais a questão da lei do abuso de autoridade. Quer dizer, parece que se coloca tudo num caldeirão só e não se analisa devidamente a estrutura, né, doutora? Exatamente. Essa questão da lei do abuso de autoridade, ela veio muito em debate justamente porque após essas sequências de operações Lava Jato, mídia, pessoas sendo conduzidas, oitivas, às pressas, PowerPoints e etc., se suscitou essa questão de que os juízes estariam abusando dos seus poderes e ultrapassando os seus limites para aquela questão dos fins justificam os meios. Então se levantou, acho que é justamente por isso que se trouxe nesse combo essa questão da lei do abuso de autoridade para evitar, para suscitar essa questão de que não vamos inclusive levar a debate isso, porque estamos vendo juízes aí ultrapassando e passando por cima de questões e abusando dos seus poderes. Então é só para não trazer só a questão de vamos combater a corrupção, mas também estamos de olho nesses juízes que estão passando por cima de todas as questões processuais e constitucionais e abusando um pouco dessas garantias. Bom, a gente já está indo para a conclusão aqui. Vou pedir para o professor Romano também. Podemos fazer algumas projeções? Os políticos gostam muito de pensar sempre na próxima eleição, né? Mas aqui a gente consegue pensar um Brasil no curto prazo aqui? Olha, depois da Lava Jato?
Depois da Lava Jato eu não sei, porque veja, a Lava Jato... Que ela está em curso ainda, né? Ela está em curso e ela pode continuar, né? E como eu digo, é muito interessante que você puna personalidades e grupos, mas é importantíssimo que você ataque as causas, né? Veja, nesse caso de você ter juízes heróis, Joaquim Barbosa, depois agora Sérgio Moro e amanhã não sei quem e tal, o fato de existirem juízes que são aclamados pelas massas como heróis mostra uma fragilidade imensa do sistema judiciário. Já tem uma coisa brasileiro. Errada aí, né? A gente depender de heróis... Sim, considerados semideuses, pessoas que não erram, mas são pessoas humanas que estão ali julgando fatos e julgando outras pessoas. Sob pressão. E sob pressão. Né? Então, esse é um ponto que me parece grave. Veja, eu sou uma pessoa que guarda coisas. Eu ouvi, quando foi discutida a reforma da Previdência de Luiz Inácio da Silva no STF, eu ouvi o senhor Joaquim Barbosa dizer que não existem direitos adquiridos. Eu ouvi. Porque se existissem direitos adquiridos, até hoje a escravidão imperaria no país. Sim. Era um sofisma horrível. Se ele fosse aluno de filosofia, tiraria 0, né? E era um oportunismo muito grande, porque ele estava pagando naquele momento a sua nomeação a Luiz Inácio da Silva. Então, é político aquela coisa. De repente, esse senhor que diz que não tem direitos adquiridos se torna o grande herói da massa. Hoje, quem fala de Joaquim Barbosa? Né? Veja, esse é um ponto sério. O sistema judiciário não pode ficar preso do clamor popular. Esse é um ponto sério. Né? Porque se você tem o clamor popular favorável num determinado momento, você pode ter que enfrentar o clamor desfavorável no outro momento. É o linchamento, por exemplo. O linchamento. E eu sempre me lembro, no caso brasileiro, da sociedade brasileira e inclusive aí da imprensa brasileira, dois casos graves. Ibsen Pinheiro, que podia ser presidente da República. Ali nos anões do orçamento, logo depois ali. Ele passou 10 anos no ostracismo, né? E a escola de base. Também. Então, vamos pensar nisso. Quer dizer, é preciso sim lutar contra a corrupção, é preciso lutar contra os corruptos, mas, sobretudo, identificando as causas da corrupção estruturais. Muito bem. Com essa última reflexão, então, a gente agradece e encerra aqui o Estadão Discute, que hoje contou com as presenças aqui para discutir a prisão de Eduardo Cunha, suas consequências no mundo político e jurídico, do professor Roberto Romano, de Ética e Filosofia da Unicamp, e também da advogada especialista em Direito Penal Econômico, Maria Isabel Bermudes. Professor Romano, obrigado mais uma vez. Doutora Maria Isabel, muito obrigado. E estamos encerrando aqui o Estadão Discute, que a cada semana debate um tema mais relevante com a presença de 2 convidados, aprofundando a análise. Semana que vem estaremos de volta aqui pela Rádio Estadão e pela TV Estadão. Até lá.